Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é cegueira espiritual. Quero ler com vocês o versículo chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 1, e o versículo 17 ao versículo 19, que vai nos dizer o seguinte: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Gente, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a cegueira espiritual. Quando a gente tem uma visão exclusivamente da nossa vida terrena, é a mesma coisa de se ser cego espiritualmente, porque a gente tá com uma visão assim somente nas coisas terrenas, da nossa vida terrena, e a gente não tem uma visão ampliada, né? A gente não tem aquela visão espiritual aberta. Ser cego espiritualmente é pior do que ser cego fisicamente, porque a cegueira espiritual nos leva à cobiça, ao pecado, né, principalmente, à tentação e, o pior de todos, à morte espiritual. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, mas quem quer isso para as nossas vidas é o diabo. E nós temos que tomar cuidado, porque o diabo quer mesmo que a gente fique com os olhos fechadíssimos para que a gente não enxergue como Deus quer que nós enxergamos, tá bom? Quem tem a visão espiritual assim, completamente fechada, uma visão espiritual assim, limitada, não consegue enxergar como Deus quer que a gente enxergue. Porque quem tem a visão assim, não consegue discernir o certo do errado, não consegue discernir a luz das trevas, a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus, não consegue discernir o que agrada e o que não agrada a ele, né? E isso influencia muito nas nossas decisões, porque a pessoa que não tem a visão espiritual, né, ampliada, aberta, ela não consegue tomar as decisões certas para a sua vida, né? Ela fica em dúvida, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Mas se você realmente tivesse a visão espiritual aberta, você saberia o que fazer, porque você teria a sensibilidade, você estaria sensível ao Espírito Santo, você teria o conhecimento, a sabedoria de saber o que você deve e o que você não deve fazer. E isso é muito preocupante. Mas hoje Deus vai mudar isso na sua vida, tá bom? Esse versículo, gente, é muito lindo, que eu vou ler agora aqui pra vocês. Eu vou ler de novo. Eu não conhecia ele, eu comecei a conhecer a partir de que eu vi uma pregação, não faz muito tempo. E é o versículo 18 que a gente leu, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles os chamou. Enfim, essa parte que eu quero destacar oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É Paulo falando aqui, né, para as pessoas que ele queria que os olhos do coração das pessoas fossem iluminados. Ou seja, né, a visão espiritual aberta, né? Porque o nosso coração, ele meio que nos comanda. Meio não, né? Ele nos comanda, né? Porque é onde estão os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas vontades, os nossos desejos. O nosso coração, ele comanda a nossa vida. E se a gente estiver com os olhos dos nossos corações fechados, tapados, limitados, a gente não vai ter aquela visão espiritual aberta. E a gente não vai tomar as decisões que realmente agradam ao Senhor, né? Então, que a gente possa ter os olhos dos nossos corações abertos, iluminados
pelo Senhor Jesus, né? A única pessoa que pode fazer isso, com que a nossa visão espiritual se abra, com que os olhos do nosso coração sejam iluminados, é o próprio Senhor Jesus. E como eu falei, a visão espiritual, ela tem muitas consequências ruins. Seja nas nossas decisões, né? A gente não sabe tomar a decisão certa, a gente não tem discernimento espiritual, a gente não tá sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. A gente é levado pela tentação, pela cobiça, para o pecado, né? Então é isso que o diabo quer fazer, ele quer fazer a festa na sua vida se você tem uma cegueira espiritual. A pessoa que é cega espiritualmente, ela não consegue enxergar os próprios erros, e isso é muito preocupante. E tem um versículo também que eu gosto muito e que era um dos meus favoritos, era um dos meus favoritos quando eu era pequena, que fica lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo, deixa eu ver, 18, que diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nossa, eu amava muito, eu ainda amo, né? Mas era um dos meus favoritos, que, na verdade, foi assim, eu ganhei um livro, e nesse livro, era um livro cristão, e tipo, a primeira página que tinha sido o livro era esse versículo. E, tipo, eu não conhecia esse versículo. Eu comecei a conhecer esse versículo a partir do momento que eu ganhei esse livro. Aí acabou se tornando o meu versículo favorito. Mas diz aqui, né, que nós devemos fixar os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Faz total sentido no que eu tava falando, né? Quando a gente fixa os nossos olhos naquilo que a gente vê, é passageiro, né? São as coisas terrenas, as coisas desse mundo que são passageiras, que vão, que passam. Mas quando a gente fixa os nossos olhos em Deus, em Jesus, no que o agrada, nas coisas que o agradam, na palavra dele, no céu principalmente, a gente começa a ver as coisas eternas, né? Então que a gente possa fixar os nossos olhos não naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê, né? Porque as coisas que a gente não vê, elas são eternas, que é o próprio céu, que é Jesus, né? Então as coisas desse mundo, elas são passageiras, né? Que a gente não possa ficar com a nossa visão limitada, vendo apenas as coisas terrenas, as coisas passageiras, né? Da nossa vida, que às vezes a gente só acha, né? Como, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo de: você só se preocupa com a sua vida financeira, você só se preocupa com a sua vida profissional, com as coisas deste mundo, sabe? Mas quando você tem a visão espiritual aberta, você vai ver que não é aquilo que realmente tem valor. Você começa a não se importar, você até se importa, mas não tanto, porque não é aquilo realmente que é verdadeiro, que é bom para você, que é bom para o seu espiritual. Mas quando você começa a se importar com as coisas de Deus, com aquilo que vai te fazer te levar mais perto de Deus, com a palavra dele, com as coisas que o agradam, com a obra do Senhor, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, porque você começa a ter outras prioridades, né? E já falei isso pra vocês milhões e milhões de vezes, né? A nossa prioridade tem que ser o Senhor na nossa vida. Mas Júlia, como que eu faço para sair dessa cegueira espiritual? A primeira coisa é você querer, né? E como diz um ditado, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar, é aquele que não quer ver. Então primeiro você tem que, assim, fazer uma análise na sua vida e ver se você tá com seus olhos espirituais fechados, ver se você tá com essa cegueira espiritual e querer mudar, sabe? Tem que vir de você. Não é Deus que vai fazer isso em você, que vai tirar essa visão espiritual fechada, né, sua. Se você não querer, você tem que querer. Deus quer, mas você tem que querer primeiro pra depois ele fazer isso na sua vida. E primeiramente faça essa análise na sua vida e ver: será que eu tô cego espiritualmente? Será que algumas coisas eu não tô querendo enxergar na minha vida? E esse é o primeiro passo, né? E o segundo passo é pedir para o Senhor, em oração mesmo, né? Uma oração simples que você faz para Deus, mas que Deus ouve. A oração é poderosa e eficaz, como eu sempre falo para vocês. E orar para Deus, para ele tirar essa visão limitada, fechada, os seus olhos, e realmente abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue além, para que você tenha uma visão, assim, ampliada, uma visão panorâmica, assim, das coisas, e não enxergar as coisas, enxergar apenas as coisas terrenas, mas aquilo que é eterno, as coisas
espirituais para que você possa tomar as decisões certas na sua vida. E por último, não menos importante, é você buscar a visão espiritual ampliada, aberta, os seus olhos espirituais abertos. Você precisa buscar pela palavra de Deus, porque é a partir da palavra de Deus que a gente tem um conhecimento das coisas, que começa a enxergar as coisas, né, como Deus fala na palavra. Então, assim, você tem que buscar também, né? Primeiramente é você querer, depois pedir para o Senhor e por último, fazer isso acontecer. São passos bem simples, mas que eu tenho certeza que vai dar certo, porque não é isso que o Senhor ele quer para a sua vida. Ele quer que você tenha seus olhos espirituais abertos e não enxergue só as coisas naturais e terrenas da nossa vida. Peça ao Senhor para que Ele alinhe os seus olhos naturais, carnais, terrenos, com os seus olhos espirituais abertos, né, ampliados, para que os dois estejam ali. Você não pode estar com a sua visão terrena, né, carnal aqui, e tá com, tipo, a sua visão espiritual aqui. É isso que nos leva a cegueira espiritual, sabe? A nossa carne vencer, as coisas terrenas dessa vida vencer, e deixar com que a nossa visão espiritual fique lá embaixo, os nossos olhos espirituais fiquem lá embaixo. Tem que estar os dois alinhados. Tá bom? É isso que o Senhor quer para você. Não permita que o diabo, ele tampe os seus olhos. Não permita que ele faça a festa na sua vida. Porque quando você tem a cegueira espiritual na sua vida, você se afasta do Senhor. E é isso que Ele quer para a sua vida. Mas não é isso que o Senhor quer na sua vida. E Ele vai mudar isso na sua vida hoje. No nome de Jesus. Tá bom? Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. E espero que essa simples mensagem tenha falado ao seu coração. Tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar aqui na Tua presença, Senhor. Hoje falamos um pouquinho sobre a cegueira espiritual, Pai. Quero te pedir pela vida, Senhor, dessa pessoa. Que se ela se encontra nesse exato momento, nesse estado, Pai, mude, Pai, isso na sua vida, Senhor. Ajuda ela a ter uma visão ampliada, Pai. Ajuda ela a ter uma visão do céu com os seus olhos espirituais abertos, Pai. E não permita que ela tenha uma visão, Pai, limitada, fechada e carnal, mas que ela possa a cada dia mais te buscar e ter uma visão, Pai, espiritual de todas as coisas, para que assim ela possa te agradar e fazer tudo certo. Não permita que o diabo, Pai, tampe os nossos olhos, mas que o Senhor Jesus, com sua graça, com seu amor, com sua misericórdia, venha abrir os nossos olhos espirituais no dia de hoje. E nos ajuda, Pai, a vencer a toda cegueira espiritual, no nome de Jesus. Amém! Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Já compartilha, se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo!